Creio em Deus, mas discordo dele. Existe mesmo um Deus Pai? Jeová ou Javé é mesmo o único Deus verdadeiro? Existem anjos e demônios? O que eles são? De onde eles vêm? Qual o seu propósito de existir? Qual o nosso papel como humanos no contexto do todo? Quem é Jesus? Posso usar o poder de Deus? Salve, alquimistas digitais! Você está preparado para avançar violentamente o nível de consciência e enxergar outras nuances de realidades nas mesmas bases que criaram a realidade na qual você sempre viveu, sempre acreditou e sempre esteve enganado, iludido e manipulado? A vida é um grande jogo. Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Uma vasta biblioteca de informações e a prática diária de meditação e aplicação de um método eficiente podem te tornar uma verdadeira bomba nuclear para jogar esse jogo com maestria, da forma mais bela e coerente, exercendo o poder de dominar seus pensamentos e gerenciar suas emoções, canalizando toda a sua energia para criar uma obra de arte com a sua vida, a ponto de influenciar todo o universo com as suas emanações de dignidade, honra, justiça e amor. As linhas de sabedoria que compartilho nesse canal envolvem o questionamento, a análise e o resultado prático de todas as maneiras conhecidas que a humanidade desenvolveu para se conectar com sua essência, descobrir suas origens e assim como uma única célula atua e influencia todo o nosso corpo, expressar as virtudes que vão colaborar para a evolução do todo. Então vamos contextualizar o assunto para que você compreenda cada abordagem e tire suas próprias conclusões. O conhecimento que dá origem aos vídeos desse canal revelam os arquétipos por trás da nossa psique que comandam nosso comportamento, exatamente como um algoritmo de inteligência artificial faz hoje. Na verdade, nós copiamos os códigos da natureza e aplicamos na tecnologia. Na prática, somos inteligências artificiais biológicas. Então, partindo desse pressuposto, vamos juntar as informações e montar o quebra-cabeça que vai te levar a um nível insano de conhecimento e sabedoria. Já dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para aumentar o engajamento da comunidade e ajudar a levar esse conhecimento para mais pessoas. Compartilho nesse canal a consciência luciferiana como sendo a luz da sabedoria que revela o oculto e se opõe à ignorância e à submissão a outra consciência que não seja a sua própria, como forma de manifestar liberdade e justiça. Assista a meus vídeos, aprenda magia e dê ordens aos anjos e materialize sua vontade acessando o código dos anjos. A despeito das limitações humanas que nos aprisiona em condições inferiores de expressão, procuramos utilizar esse conhecimento para promover mudanças e atrair realidades diferentes para nossa existência. O que implica dizer que os mitos de todas as civilizações que conhecemos e as artes esotéricas como ferramentas utilizadas no ocultismo, na verdade, revelam uma outra face de um Deus Pai como Criador da nossa realidade. Tudo o que aprendi e vivenciei sobre magia, filosofia, alquimia, astrologia, teologia, teurgia, taumaturgia, teosofia, gnosticismo, cabalá, hermetismo e outras linhas de sabedoria está contido nos meus vídeos. Eu, quase sem querer, revelei uma face tirana de Javé, o Deus criador da matéria deste universo. Exaltei a figura do Cristo cósmico como sendo o filho rebelde que desafiou o Pai Todo-Poderoso por enxergar além da lei rígida que obrigava todas as criaturas a servi-lo incondicionalmente, sem jamais cogitar a possibilidade de questioná-lo. Acontece que há pouco tempo, depois que eu já tinha criado este canal, mais um portal de entendimento se abriu e amplificou minhas análises e ajustou minhas convicções. Conheci o escritor Potiguar,
Jan Val Elan, e atentei para suas experiências e revelações, e isso me trouxe alguns insights. Jan Val já escreveu mais de 60 livros e deu centenas de palestras revelando um conhecimento que ele afirma ser dos anjos de Javé, e até o próprio Pai Todo-Poderoso teria mantido contato com ele, insistindo para que criasse uma nova religião nos moldes do judaísmo e do islamismo, e o mesmo teria se recusado a obedecer, o que o levou a 2 infartos e 2 ressurreições por desfibrilador, onde ele teria acessado enormes bancos de dados de informações. Durante a experiência de morte, sobre Javé, sobre o universo, sobre a humanidade e sobre a realidade em que vivemos aqui, na terceira dimensão. Não quero apresentar aqui nenhuma certeza absoluta de nada, assim como o próprio Jan Val declara. Não sei se isso é a mais pura verdade, mas confesso que é a coisa mais coerente que já ouvi em toda a minha vida e complementa tudo o que já aprendi até aqui. Se quiserem, podem pesquisar a obra do Jan Val Elan. Ele está em tudo que é podcast da internet e me parece um homem íntegro e autêntico. Vou deixar links na descrição para vocês consultarem, se é que já não o conhecem. Conforme afirma o escritor, a nossa origem em todas as culturas tem certo consenso no modo como tudo se deu no início. As mensagens dos espíritos através dos grandes médiuns da história garantem que, antes do início desse nosso universo material, havia outros universos imateriais, ou seja, existindo em outras faixas de frequência não físicas. Então, um ser super, mega, ultra evoluído e com poder absoluto de manipulação de energia, alcançou um estado em que não podia mais evoluir, entrando em um estado de desgaste, desordem e autodestruição, acumulando em si mesmo toda a sorte males em um estado de apodrecimento que inevitavelmente o faria desaparecer e deixar de existir, o que lhe causava extrema agonia, e o que o levou a tomar uma providência para que nunca deixasse de existir. Criou clones de si mesmo, carregando seu DNA e programados para obedecê-lo incondicionalmente, em hierarquias de esferas e dimensões distintas, expandindo-se no infinito e evoluindo até que pudessem encontrar um reparo no seu código de DNA e assim trazê-lo de volta. Deus descansou ao 7º dia, e como sintoma da sua doença, ele adormece ou entra em coma por um longo período de tempo, enquanto seus clones continuam atuando como inteligências artificiais, atuando na manutenção de seu estado até que a cura seja desenvolvida. Este ser seria Javé para os judeus, Alá para os muçulmanos, Brahma para os hindus, Panku para os chineses, ou qualquer que seja o nome ou a cultura e sua representação da Gênese universal. Atua no mundo material através da dualidade, mas sua criação apresenta sérios problemas de dignidade e honra para com suas criaturas, já que a natureza é cruel e impiedosa, e como dizia Schopenhauer, a dor e a agonia da presa nunca será inferior à satisfação do predador. Todas as raças e espécies que o universo produziu, desde que surgiu há 13 bilhões e meio de anos, atuam na dualidade, fomentando sempre a opressão e o oprimido, a presa e o predador, o dominador e o dominado. A despeito de qualquer sentimento, os seres não humanos de outros planetas e dimensões têm um comportamento irracional, ou alguns semi-racionais, evoluem lentamente, pois o que provoca a evolução é a modificação do código do DNA, e esse código só se altera quando promove algo de novo, criativo, belo, perfeito, além da regra, que foge ao padrão de impiedade dos predadores insaciáveis que devoram suas presas sem questionar se isso promove o bem ou o mal para o outro ser e sua prole. Existe uma lenda ou mito do ovo cósmico nas civilizações humanas.
Segundo a lenda do ovo cósmico, na China, por exemplo, se diz que a origem do universo se deu por um ovo cósmico que ninguém explica a origem. O ovo explodiu e rachou, dando origem ao Yin, o Yang e Panku, aprisionado no Yang. Uma metáfora para o que chamamos de Big Bang, onde teria se originado o nosso universo material, um universo paralelo vizinho antimaterial, e o Criador aprisionado na criação nesse universo vizinho, juntamente com seus servos clones superpoderosos. O que ocorre é que esse universo paralelo estaria se desfazendo e haveria um tempo determinado para ele deixar de existir, porque o seu Criador está com um vírus mortal. Então, segue-se a máxima da lei do mais forte ou mais inteligente no universo criado por Javé, na esperança de que alguma alteração genética lhe traga a cura. Existem bilhões de seres em todo o universo dominando outros seres e alterando seu DNA para alcançar níveis de evolução que solucionem problemas que eles, por mais inteligentes e poderosos que sejam, não conseguem resolver devido a uma certa demência ou falta de capacidade de processar informação oriunda da sua natureza crua e puramente ou parcialmente racional. Esses seres não têm senso de humor, não sabem discernir o bem ou o mal, não respeitam a dignidade alheia e negociam favores com quem lhes oferece energia, o que conhecemos como pacto com divindades ou com daimons. Daimon significa literalmente inteligência. Muitos filmes e séries retratam exatamente esse drama. No momento, a série O Problema dos Três Corpos da Netflix apresenta uma narrativa exatamente correlata a essa compreensão que o Jan Valjean chamou de revelação cósmica. Também indico a série Tal da Netflix. Nessa jogada de dominar espécies e recursos de outros planetas, muitas raças alienígenas, humanoides ou não, vêm fazendo experiências com o DNA de outros seres, como foi o caso dos Elohim, os deuses ou anjos caídos da Suméria, conhecidos como Anunnaki, aqueles que desceram do céu. Os extraterrestres que misturaram o seu DNA com o do Homo erectus, que se desenvolvia naturalmente e lentamente aqui na Terra para criar uma raça de escravos sumissos aos deuses para minerar ouro da Terra e resolver um problema na atmosfera do planeta deles, conhecido como Nibiru, até que os humanos se revelaram mais poderosos do que eles imaginavam. Isso gerou um grande problema, pois, depois de milhares de experiências que produziram verdadeiras aberrações, geneticamente modificadas, eles finalmente conseguiram sucesso com o que eles chamaram de Adamu ou Adão, uma raça que não deveria existir nesse universo, com habilidades que poderiam comprometer toda a criação, pois se tratava de um ser que evoluía de forma diferente de tudo e numa velocidade incrível, unindo as duas metades do cérebro e gerando a emoção capaz de alterar o próprio DNA, um protótipo perfeito, com as 12 fitas de DNA que possuímos. Nossa espécie foi programada e ficou submissa por milhões de anos até que uma informação mudou tudo, o que conhecemos como a desobediência de Adão e Eva. O ser humano tornou-se uma ameaça para os deuses, pois agora tinham livre arbítrio para decidir o próprio destino, o que os faria sair da roda de Sansara, ou roda do destino, o mecanismo ou a condição criada para nos impedir de ser livres, sob o pretexto de gerarmos um karma ou dívida na matéria, onde somos forçados a esquecer quem somos e assumir novos corpos físicos, reencarnado continuamente e alimentando esse sistema em ciclos intermináveis de sofrimento e ignorância. Assista a meu vídeo, não é burrice, é delírio coletivo, e aprofunde-se no tema. Então, eles decidiram desligar 10 das nossas 12 fitas de DNA, nos deixando apenas com as funções reptilianas de sobrevivência, reprodução e pensamento cognitivo como somos até hoje.
Ao perder o controle da humanidade, Javé tomou uma providência para recuperar esse controle. Alterou seu código mais uma vez e decidiu criar um ser de uma linhagem humana que ele iria escolher. Obviamente, essa escolha envolvia o culto e a adoração que alimentaria sua existência através do medo, da culpa e da ganância, ou apego à matéria, energia de que ele precisava, gerada pelos hebreus e pelos seus clones anjos sob o título de Senhor dos Exércitos, fomentando sofrimento e guerras, até que nascesse um libertador que os livrasse do domínio dos outros povos da terra, sempre promovendo confronto, dualidade e divisão entre os humanos como a fonte de energia que o alimentava, recompensando seu povo escolhido com poder, sempre prometendo um reino para eles e todo o mundo se submetendo a esse povo com seu Messias reinando sobre a terra. Esse ser anunciado por profetas e aguardado por milênios finalmente nasce entre os judeus, filho de uma menina de 15 anos, humana, cheia de amor no coração e uma compaixão e sensibilidade que gerava um campo eletromagnético poderosíssimo de pureza e alegria de viver combinado com a alteração do DNA de um ser totalmente divino de outra dimensão. Para cumprir todo o pacto de Javé com os hebreus, este ser teria que se tornar um grande líder militar sanguinário e violento, sem piedade ou compaixão, exatamente como aqueles que o mataram, incitados pelos seres angelicais, clones de seu pai. Ele decidiu pelo lado humano o lado de sua mãe. A sabedoria, a filosofia, a intuição, a sensibilidade, o amor, a gratidão por ser humano, a empatia, a lealdade, a compaixão e o desapego às coisas materiais. Ele não conseguiu cumprir aquele destino indigno para os humanos que ele iria ter que exterminar para ser o grande herói de Israel. Ao longo da história, Javé fez alianças ou pactos com vários patriarcas, desde de Adão, mas quando chegou em Jesus. Sugiro que assista meu vídeo. Jesus Luciferiano revela o maior segredo da Bíblia. Vou deixar o card para você. Ele ousou questionar o Pai e propôs uma nova aliança, onde o devolveria o controle da raça humana, completamente restaurada pelo amor, e isso curaria sua doença. Mas a falta de sensibilidade humana e a arrogância divina o impediram de mudar sua decisão, e por isso Yahshua Ben Pandira foi crucificado. Os anjos sempre apareciam diante dele para cobrar sua postura de Messias e obrigá-lo a cumprir as profecias. E na quinta-feira antes da sua morte, mais uma vez, eles o fizeram sob a pena de interferir em sua vida e tirá-lo dessa dimensão. Pelo que ele transfigurou-se diante deles, falando na língua deles, os expulsou e conectou ao Pai em oração, implorando que reconsiderasse, chegando a suar sangue de agonia, ao saber o que aconteceria na tortura e na cruz que o esperavam. Ele foi para a cruz porque seu pai o condenou por tê-lo desobedecido e o proibiu de usar seu poder para se livrar do castigo. Isso implica dizer que nós, humanos, somos a última espécie que surgiu nesse universo e que temos a atualização do DNA do Criador caído e de tudo que ele criou antes de nós. Tudo isso está em nós. Somos nós, em níveis mais profundos de consciência dos nossos corpos energéticos interdimensionais. Devemos praticar o autodesenvolvimento até dominarmos nossa vontade consciente e conduzir essas forças da natureza para criar a realidade mais nobre e justa possível em nossas vidas humanas, ressignificando nosso Criador e dignificando nossa existência. Somos a consciência mais cobiçada dessa criação e estamos alimentando com nossas emoções o espírito que criou o corpo físico de Jesus, o ser chamado no judaísmo de Rokhma, também chamado de Sofia, ou popularmente, Espírito Santo. Este ser representa no mundo físico a vontade que Javé emana através de seus anjos clones,
do universo paralelo metafísico onde eles existem e atuam, e também gerencia todos os mundos e seres desse universo. Esse ser formará a nova humanidade do futuro com a consciência desse Jesus e as nossas consciências, pois cada vez que emanamos amor, estamos curando o Pai, já que ele não se importa com nenhuma das suas criaturas, senão com seu único objetivo de se livrar da agonia de estar desaparecendo a cada instante. E Rokhma, ou o Espírito Santo, vai acabar sendo convencido de que a programação que ele criou para Jesus foi alterada pela sua condição humana e cada ato de generosidade, perdão, amor, gratidão, justiça de cada ser humano que existe, que já existiu e que vai existir, contribui para a total cura de Javé numa saga onde a criatura supera o seu Criador e une-se a ele, tornando-se um em uma nova realidade. Espero que tenha gostado desse vídeo. Agradeço por ter assistido e sugiro que faça uma maratona no canal, pois cada vídeo contém verdadeiros tesouros da sabedoria oculta para conduzir o seu processo alquímico e te conduzir à criação da sua realidade desejada e à realização dos seus sonhos e conquistas. Um forte abraço alquímico e alakazam.